Salve galera, beleza? Vamos aqui para mais uma videoaula, aula 25 aí, que é sobre tigres asiáticos, né? Quem que são os tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos, os primeiros, né? Vai ser Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, beleza? Como que eram esses tigres asiáticos, né? Eram países bem atrasados, né? Países pequenos, né? Pequena extensão territorial, uma base agrícola, não tem uma grande pujança em recursos naturais, uma indústria limitada, né? E uma base alimentar praticamente na produção de arroz, né? Risicultura, a base econômica e alimentar deles, né? E um mercado consumidor restrito, eram países basicamente camponeses, né? Esses países. O que vai acontecer? Aqui que a gente fala, nos anos 60, lembra Segunda Guerra, Japão, Estados Unidos, toda aquela coisa, né? O que acontece? Acaba a Segunda Guerra, Estados Unidos mete 2 bombas lá no Japão, ajuda o Japão a se reconstruir, e o que vem no pós-Segunda Guerra? Exatamente nos anos 50 e 60, Guerra Fria, exatamente. A gente tinha lá na Ásia, a gente tinha quem? Tanto a Rússia quanto a China, numa posição ideológica e econômica diferente do resto do planeta, principalmente o Japão e os Estados Unidos, né? Então aqui eu estou continuando falando aqui quem que eram esses tigres asiáticos, né? Pequenas extensões de território, não tinham grandes recursos, mercado consumidor pequeno e limitado, um caso clássico do subdesenvolvimento, né? A partir dos anos 70, né? O que os Estados Unidos junto com o Japão pensam? Vamos expandir, certo? Expandir a nossa produção industrial, certo? Nesses países, a gente já faz 2 coisas. São países que a gente conseguiu uma pequena carga tributária, não vão ter muitos impostos, livre remessa de lucros, quase nenhuma legislação ambiental, nenhuma lei trabalhista, uma mão de obra enorme, grande mão de obra barata, fácil transporte, né? São todos países, aqui no mapinha, né? Com saída para o mar, certo? Então o que vai rolar? Nos anos 70 eles vão começar fortes incentivos fiscais para construir essas indústrias nesses países. Como eu falei, os incentivos eram pequena carga tributária, os lucros totalmente livres de qualquer tributação, ausência de legislação ambientais e trabalhistas, enormes incentivos na educação e na qualificação da mão de obra, porque agora nos 70, lembra, a gente já está falando de toyotismo, a gente já está falando que não tem mais aquela fábrica de bater prego, quem bate o prego agora é a máquina, agora a gente tem que ter uma mão de obra qualificada. E a gente também tinha regimes autoritários, né, ditaduras de direita ou aquelas democracias de fachada que permitiam que você não tivesse lei trabalhista, ausência na tributação, não tinha lei ambiental, certo? Isso representou o quê? Um forte crescimento econômico, porque a gente tinha agora uma produção industrial gigantesca, incentivadas tanto por capital estrangeiro quanto por condições materiais nos países de origem e uma mão de obra abundante e extremamente barata, certo? Representou um forte crescimento econômico, daí vem o nome tigres, né? O tigre representa a força desses mercados. Destaque para a produção têxtil, naval, de automóveis, de informática, bens de consumo não duráveis. Lembrar, plataforma de exportação, grande parte do que é produzido nisso daí não era para o mercado consumidor nacional desses países, era produto para exportação. Todo mundo já conhece algo que é made in Taiwan, made in China, certo? Periferia do capitalismo japonês é porque é o quê? Primeiramente começam com fábricas americanas e fábricas japonesas sendo instaladas no território desses países. Tranquilo, gente? Quem que são os novos tigres asiáticos? Né? Os primeiros tigres foram aqueles que eu falei, que é a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. E aí os novos tigres asiáticos vão ser Tailândia, Vietnã, a Malásia e a Indonésia. Que vão ser o quê? O mesmo processo que ocorreu nos velhos tigres está ocorrendo agora nesses novos tigres, certo? Só que o processo primeiro ocorreu naqueles outros países. Esses países agora estão fazendo o mesmo processo, incentivos fiscais, mão de obra barata, uma mão de obra barata, mas porém ela é qualificada, certo? Só para fechar aqui, né? A partir da década de 50 e 60, né, alguns países do Sudeste Asiático, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, né, que são os primeiros a ser os tigres asiáticos, né? Hong Kong ainda era uma colônia, concessão britânica, né, o nome bonito de colônia britânica, né? Ele foi reassimilado ao território da China em 97. E nesses lugares vai ter o quê? Intenso financiamento, certo? Para produzir manufaturado voltado para exportação.
O crescimento econômico foi rápido, na década de 80 o pessoal já conhecia como tigres asiáticos, por conta da força dessa indústria exportadora. O sucesso do tigres asiáticos esteve fortemente vinculado à ampla oferta de mão de obra barata, investimento estrangeiro, direitos e subsídios governamentais também subsidiando. Nos últimos anos, outros países da região, como Filipinas, Indonésia, Malásia e Tailândia, passaram por um processo similar e por isso são conhecidos como os novos tigres asiáticos, né, os tigrinhos, que eles estão chegando agora. O Vietnã também entrou nessa onda, né, um processo de industrialização semelhante. O que produzem nesses tigres asiáticos? De tudo, cara. Mas focar, por exemplo, Coreia do Sul, o que a gente sabe que produz Coreia do Sul? Produtos de tecnologia, tem um aglomerado chamado Chembol, né? Que nesses conglomerados vai se destacar a Samsung, a LG, a Hyundai, certo? Produtos de alta tecnologia, alto valor agregado, são manufaturados de um uso não muito durável, certo? Mas com muito valor agregado. Em Hong Kong a gente vai ter produção especial de setor industrial muito importante, indústria de alta tecnologia, produzindo farmacêutica, computação, robótica, novos materiais, certo? E além disso também se destaca produção petroquímica, produção de plástico, que qualquer bobageira de plástico que a gente compra que vem da China, certo? Produção cerâmica, né? Por exemplo, aqui é muito mais barato você comprar um prato que veio lá de Hong Kong do que você comprar um prato que é produzido em pedreira, certo? Só para citar um exemplo. Então, qual que foi o grande esquema? Botar nesses lugares onde a gente ia ter condições super favoráveis, não ia ter tributação de imposto, mão de obra barata sem lei trabalhista, se o cara morrer na sua fábrica dá nada, certo? Lei ambiental, então, pode poluir à vontade, e mão de obra muito barata, certo? Muito barata e qualificada. Investimento nisso para conter também o avanço do comunismo, certo? A gente está falando de um momento de Guerra Fria. Tudo que aconteceu no século passado, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, tem algo de importante da Guerra Fria envolvido nisso. Então, para conter que naquele lado a gente tinha já um grande avanço das repúblicas socialistas sobre o Oriente Médio, sobre o leste europeu, e para conter esse avanço na Oceania e na Ásia, que foram colocados, né, foram incentivadas essa industrialização desses países. Beleza? Então, só para terminar, primeiro tigres asiáticos, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Tigre porque força, lembra? Como que eles eram? Países pequenos, rurais, certo? A economia era na base da plantação de arroz, alimentação também, um mercado consumidor pequeno, um país basicamente rural. O que eles eram, né? Pequena extensão territorial, falta de recurso natural, mercado consumidor pequeno, países subdesenvolvidos, né, basicamente. Processo de industrialização ocorre como? Forte incentivo fiscal do capital estrangeiro, tributação e carga livre de remessa de lucros, ausência de legislação ambiental e trabalhista, certo? Enormes incentivos na qualificação, tanto que a Coreia do Sul sai de um país, né, que era praticamente rural. Depois da guerra começa esse processo da industrialização e hoje é um dos países com representante com uma das melhores educações, né, do planeta, né? E regimes autoritários que permitiam com que isso acontecia, né? E aí vai ter esse forte crescimento econômico, plataformas de exportação. Os novos tigres, né, são países que seguem essa tendência, Tailândia, Vietnã, Malásia, Indonésia, certo? Então a gente fica por aqui, vai fazendo exercício, vai lendo aí, tamo junto, tigres asiáticos não é difícil, procura outras informações na internet também, e é nóis, valeu!